Muitas vezes na vida temos algo chamado provações. Provações são coisas difíceis que acontecem conosco. Às vezes perdemos algo. Talvez alguém seja malvado conosco. Nem sempre podemos evitar as provações. Elas simplesmente acontecem. Mas nosso Pai Celestial nos disse que Ele pode nos ajudar em nossas provações, assim como o homem sobre o qual vamos falar, mesmo tendo essa gloriosa túnica de muitas cores. Coisas ruins aconteceram com ele, mas ele se voltou ao Pai Celestial pedindo ajuda. Vamos conversar sobre isso e desenhar. Vamos lá. Vamos começar a desenhar essa túnica. Vamos começar fazendo um grande sorriso aqui. E isso vai ser como a gola em sua camisa ou em um vestido. Isso vai fazer parte da túnica de José. Vou desenhar um grande sorriso bem aqui no alto da minha folha. É por aqui que a sua cabeça vai passar. Muito bom, e agora para os ombros. Não vamos fazer um risco reto para baixo. Vamos fazer um risco um pouco para o lado, porque precisamos desenhar a parte dos ombros, neste caso, na túnica de José. Fazemos o risco aqui e depois fazemos o mesmo do outro lado. Acho que precisa ser um pouco mais longo aqui. Ok, agora para a túnica. Vamos descer um pouco. Gosto de fazer um risco um pouco para dentro, mas depois descer até o final da folha. Vamos fazer o mesmo do outro lado e depois descer até o final da folha. Agora um risco ligando os dois lados. Pronto, parece uma camiseta bem comprida. E agora vamos fazer a parte para os braços nesta túnica. Eu não sei como era a túnica de José. Acho que vai ficar legal fazer uma manga bem longa. Então vou desenhar uma linha descendo dos ombros. É por aqui que os braços vão passar. Então eu vou fazer uma linha ao lado desta outra aqui, começando neste ponto da camisa e descer ao lado da outra linha. E vou ligar as duas linhas. Vamos para o outro lado. Vamos fazer uma linha para baixo. E depois fazemos a mesma coisa e seguimos essa linha para baixo. Muito bem, pronto. Temos uma bela túnica. Agora a parte mais divertida, porque as roupas podem ser do jeito que quisermos. Pode ter qualquer tipo de desenho, padrões e cores. Nosso Pai Celestial nos deu todos os tipos de cores para vermos e usarmos nesta vida. Pois bem, quero que façam o seguinte. Vocês podem observar o que vou fazer e podem copiar algumas coisas. Talvez façam um pouco diferente ou inventem suas próprias coisas. Talvez façam zigue-zagues, quadrados ou triângulos. Talvez usem apenas uma cor para colorir tudo. Façam como quiserem. E quando terminarmos, veremos algumas túnicas que outras pessoas desenharam. E se quiserem, esta é uma boa oportunidade para fazerem isso com sua família. Podem conversar sobre a história de José, porque provavelmente estejam falando sobre isso este mês, e também sobre algumas das coisas difíceis que José teve que fazer, onde conseguiu ajuda e como ele se voltou para o Salvador. Há muitas histórias sobre como ele fez isso por toda a vida. Vou começar a colorir e podemos conversar um pouco. Essa é uma das muitas histórias da vida de José. Ele começou sua vida morando com sua família, e seu pai lhe deu uma túnica de várias cores. Vou colorir esta parte aqui. Eu gosto de usar desenhos diferentes. E quando ele fez ou comprou essa túnica para seu filho, ele fez isso porque ele realmente amava muito, muito seu filho. Provavelmente porque José era um bom rapaz que fazia todas as coisas que seu pai lhe pedia. Então o pai de José lhe deu essa bela túnica. E sabe de uma coisa? Isso deixou todos os seus irmãos com muitos ciúmes. Não gostaram que José tivesse ganhado a túnica. Então tiraram a túnica de José e ele ficou muito triste por isso.
Usei um pouco de verde ali. Vou escolher outra cor. Uma das coisas muito boas que José fez é que ele amava muito seus irmãos. E acho que é muito difícil. Já aconteceu de seus irmãos ou suas irmãs ganharem algo que você não ganhou? Isso às vezes pode deixar as pessoas um pouco zangadas, não é? E às vezes pode parecer injusto. Todos queremos dar a todos o máximo de coisas que pudermos. O Pai Celestial quer que todos nós sejamos felizes. Vamos ver. Vou colocar um pouco de azul aqui. Vocês podem até fazer algumas linhas meio tortas assim. É muito divertido porque vocês podem fazer o que quiserem nessa túnica. Podem colocar alguns botões nela. Mas uma das coisas que notei que José sempre fazia quando as coisas ficavam muito difíceis, ele se voltava para o Salvador. Ele pedia ajuda ao Salvador. Quando sabia o que deveria fazer, ele sempre era muito obediente a essas coisas. Então, quando o Salvador lhe pedia que fizesse algo, ele fazia. E muitas vezes ele ouvia a voz do Salvador. Ele a ouvia por meio de sonhos que tinha, o que acho muito legal. Depois que José perdeu a túnica, seus irmãos também fizeram algo muito horrível. Eles o venderam como escravo. Ele ficou sem ver a família por muito tempo. Porque quando foi vendido como escravo, ele foi para o Egito. Mas quando ele estava no Egito, ele continuou a seguir o Salvador, mesmo quando as coisas eram muito difíceis e não parecessem muito justas. Ele continuou a ouvir o Salvador, e por ele ter feito isso, o povo do Egito lhe deu trabalhos especiais. E ele pôde ajudar muitas pessoas no Egito. Até o rei do Egito acabou gostando muito de José. Perguntem à sua família sobre isso. Sua mãe, o seu pai. Mas ele conseguiu salvar o reino inteiro, porque ele estava disposto a seguir o Salvador. E não apenas isso, mas por ter ido para o Egito, ele também pôde salvar sua família, porque muitas coisas ruins aconteceram a todo tipo de pessoas. José perdeu sua túnica. E quando José estava no Egito, houve uma grande fome na terra. E quando há fome em uma região, significa que não há comida suficiente e às vezes nem água. Mas José orou ao Senhor e teve um sonho. Bem, na verdade, foi o rei que teve um sonho. E ele queria saber o que o sonho significava. Então perguntou a José, porque tinha ouvido que José era um homem justo que interpretava os sonhos. E então José soube, por meio do Senhor, que nosso Pai Celestial faria com que houvesse fome na terra onde não haveria comida suficiente. Então, José disse, podemos guardar um monte de comida, foi o que ele disse ao rei, para que, quando a fome chegar, tenhamos comida suficiente. Então o que aconteceu mais tarde foi que houve fome na terra, assim como o Pai Celestial disse. E muitas pessoas em toda a terra não tinham alimento suficiente. Os irmãos de José também não tinham comida. A comida deles estava acabando. Então seu pai, o pai de José, enviou os outros irmãos de José ao Egito. E eles não sabiam que José estava no Egito. Achavam que ele estava bem longe, talvez até morto. Eles realmente se sentiram muito mal. Eles sentiram que cometeram um erro horrível. E então, quando foram lá para pegar comida, eles encontraram José. E José perdoou-lhes todas as coisas que fizeram de errado. Perdoou-os por terem tirado a túnica dele e por tê-lo vendido como escravo. José deu alimentos para eles e ficaram muito felizes. O pai e os irmãos de José ficaram muito felizes. E tudo isso porque José, quando as coisas ficaram muito difíceis, se voltou para o Senhor em oração.
e fez as coisas que o Senhor lhe pediu que fizesse, e nunca parou de fazer isso por toda a vida. Sua família foi realmente abençoada por causa disso, e muitas outras pessoas foram abençoadas por isso. Acho que José aprendeu muitas coisas e uma lição valiosa sobre como nosso Pai Celestial quer nos abençoar quando decidimos segui-lo. Se eu estiver indo rápido demais, podem pausar o vídeo. Esse desenho é bem divertido. Vamos fazer o melhor que pudermos. É como se fôssemos um designer de moda. Podem criar sua própria túnica. Talvez possam imaginar que essa é uma túnica que vocês gostariam de usar se fossem um pastor no Velho Testamento. Minha túnica seria assim. Ou talvez queiram ser como o pai de José e queiram criar essa linda túnica para alguém, assim como Jacó deu essa túnica ao seu filho, José. É muito divertido dar presentes às pessoas. Acho que uma coisa que aprendemos com essa história é que não devemos ficar com inveja dos presentes que outras pessoas dão. É só alguém sendo gentil com outra pessoa. Porque todos recebemos presentes de vez em quando. José teve que esperar muito tempo para receber certos presentes. Ele estava muito longe de sua família e achava que tinha perdido muitas coisas, mas conseguiu tudo de volta. Eu vou terminar isso aqui e depois vai ser muito divertido mostrar os desenhos das diferentes túnicas que outras pessoas fizeram e ver que cores usaram. Podem ficar bem legais porque há muitas maneiras diferentes de colorir essa túnica. Bem, esta é a minha túnica. É apenas para mostrar que podem fazer o que quiserem. Primeiro eu vou mostrar este desenho. Essa pessoa quis fazer a túnica bem parecida com a minha, mas usou cores diferentes nos mesmos lugares. Vocês podem ver todas essas cores diferentes, como aqui em cima eu usei verde e usaram um pouco de roxo ou vermelho. Ficou bem legal. Tenho esse outro aqui. Este tem algumas formas diferentes. Tem alguns triângulos, um quadrado, algumas listras aqui. Ficou muito bonito. Aposto que se divertiram muito fazendo isso. Este aqui é de um adulto. Ficou totalmente diferente. Fizeram um monte de listras. Ficou bem divertido. Tem um coração aqui no meio. Se esta túnica fosse minha, eu a usaria todos os dias. Muito bem, aqui temos outro. Muitas outras cores chiques. Temos marrom, verde e amarelo. Para mim, esta aqui se parece bem com uma túnica antiga. Não sei como era a túnica de José, mas podem ser do jeito que quiserem. Não precisam ser como o meu desenho. Podem ser sua própria obra de arte. Pode dar seu desenho a outra pessoa. Assim como Jacó deu uma túnica a seu filho José, que ele amava muito. Esse desenho é muito legal. Desenharam até José aqui. Podem ver a cabeça, as mãos e muitas cores aqui. Um pouco de azul. E olhem, tem até os pés aqui embaixo. Acho que todos estão muito bons. São muito divertidos. Eles nos lembram que, quando as coisas ficam difíceis em nossa vida, podemos nos lembrar de José e como ele se voltou para o Senhor e podemos fazer a mesma coisa. E quando fazemos isso, nosso Pai Celestial vai nos ajudar. Ele vai ajudar nossa família e vai ajudar todas as pessoas ao nosso redor. É isso que o Pai Celestial quer que façamos. Quer que aprendamos e cresçamos e quer nos ajudar a nos voltarmos para Ele. Muito obrigado, pessoal. Não vejo a hora de ver vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.